Alguém está escondendo alguma coisa. E o mais inquietante é que você já percebeu isso, mas ignorou, porque toda vez que algo começa a fazer sentido demais, alguém aparece para rotular como teoria da conspiração. E pronto, aquilo deixa de ser levado a sério. Mas deixa eu te fazer uma pergunta. Por que algumas dessas teorias nunca desaparecem? Elas são ridicularizadas, apagadas, tratadas como loucura, e mesmo assim, sempre voltam. Mais fortes, mais discutidas, mais difíceis de ignorar. Isso não acontece por acaso. Existe um padrão. E quando você começa a observar esse padrão, algo muda. Porque algumas dessas ideias não estão tentando provar que são verdadeiras. Elas só continuam existindo. E isso é o que mais incomoda. Hoje você vai ver 7 teorias que foram desacreditadas por anos, mas que continuam reaparecendo. E conforme você avança, vai perceber algo estranho. Todas elas apontam para a mesma direção. E quando isso ficar claro, não tem como desver. A verdade começa agora. Mas prepare-se, porque o 7º item vai mudar tudo. Número 1. A encenação perfeita. Um evento que marcou a humanidade. Mas também marcou o início de uma dúvida silenciosa. Alguns detalhes nunca foram explicados de forma convincente. Sombras inconsistentes, movimentos estranhos, imagens que parecem montadas, sozinhos. Esses pontos não provam nada, mas juntos criam desconforto. Existe uma teoria que afirma que tudo aquilo foi encenado, planejado, gravado, uma produção impecável, criada para mostrar ao mundo uma vitória que precisava existir. Agora, pensa com calma. Se um evento dessa magnitude pudesse ser fabricado, o que mais você acredita hoje? Que pode não ser exatamente como parece? Número 2. O controle que você não percebe. Você acredita que escolhe o que pensa. Mas e se isso já estiver sendo direcionado? Informações chegam até você. Outras simplesmente não chegam. Narrativas são reforçadas. Outras desaparecem. E isso acontece de forma tão natural que você não questiona. Existe uma teoria que diz que o verdadeiro poder não aparece. Ele não precisa, porque controla o fluxo. E quem controla o fluxo de informação, controla a percepção da realidade. Agora me responde. E se o mundo que você enxerga for apenas uma versão cuidadosamente filtrada? Número 3. O segredo que nunca foi totalmente negado durante muito tempo. Área 51 foi tratada como invenção, mas depois foi confirmada. E mesmo assim, o que acontece lá dentro continua sendo um mistério. Relatos de tecnologia desconhecida, objetos que não seguem padrões conhecidos, testes que nunca foram explicados. Mas o ponto mais estranho é o silêncio. Porque quando algo não significa nada, não precisa ser escondido. Agora pensa nisso. O que exige segredo constante. Geralmente tem algo que não pode ser revelado. Número 4. A presença que sempre esteve aqui. Civilizações antigas deixaram pistas, estruturas gigantescas, alinhamentos perfeitos, conhecimento avançado demais para a época. E isso não aconteceu em apenas um lugar. Aconteceu em vários, sem conexão entre si, mas com padrões semelhantes, como se houvesse uma influência comum, uma presença, algo que observava e talvez interferia. Agora pensa, e se a história que você conhece não estiver completa? E se nunca estivemos realmente sozinhos? Número 5. O sistema que não pode parar. Existe uma ideia que incomoda profundamente, de que certos problemas nunca são resolvidos, porque não podem ser, porque movimentam algo maior, tratamentos contínuos, soluções temporárias, dependência constante. E sempre que surge algo que poderia encerrar o ciclo, isso desaparece, ou perde força, ou é desacreditado. Agora pensa com cuidado. E se o objetivo nunca foi resolver,
mas manter tudo funcionando? Número 6. O controle disfarçado de facilidade. Tudo hoje é rápido, personalizado, conveniente. Mas essa conveniência vem com um detalhe quase invisível. Você recebe exatamente o que quer ver. Mas isso significa que você deixa de ver tudo o resto. Algoritmos aprendem com você, se adaptam, antecipam. E quando algo pode ser antecipado, pode ser direcionado. Agora pensa nisso. E se suas escolhas estão sendo moldadas, sem que você perceba? E se você está sendo guiado, acreditando que está no controle? Número 7. O experimento que nunca terminou. Durante décadas, experimentos foram conduzidos em segredo. Pessoas comuns, sem consentimento, sem saber, manipulação mental, alteração de comportamento, controle de resposta. Tudo registrado, tudo negado. E você acha que isso ficou no passado? Não ficou. A única coisa que mudou foi a forma. Hoje não precisa mais de laboratórios fechados. O ambiente já existe. Tecnologia, comportamento coletivo, informação em massa, tudo conectado, tudo monitorado. Agora, para por um segundo, respira e pensa nisso com calma. E se o experimento nunca acabou? E você está dentro dele agora, sem perceber? Agora me diz, qual dessas você descartaria imediatamente? E qual delas ficou na sua mente mais do que deveria? Porque existe uma diferença entre algo ser impossível e algo ser desconfortável demais para aceitar. E muitas vezes, o que mais incomoda não é a ideia em si, é a possibilidade de ela fazer sentido. E talvez o ponto mais perturbador de todos não esteja em nenhuma teoria isolada, mas sim no fato de que todas elas parecem se conectar. Porque aqui, a verdade começa agora. E no próximo vídeo, o 7º item pode revelar algo ainda mais perturbador. Porque o 7º item não é apenas o último, é a revelação.